Boa tarde, amigos garimpeiros de Serra Pelada, espalhado por este rico pavilhão brasileiro. Aqui quem vos fala é o Taliba Leite, 17 horas e 8 minutos do dia 3 de maio de 2022. Estamos em contagem regressiva para o grande dia da grande decisão e quero informar aos senhores a respeito de uma solicitação de mais embasamento com base em documentos solicitadas por mim semana passada, diretamente do gabinete do presidente do TRF, Tribunal Regional Federal, Primeira Região, Brasília, Distrito Federal, presidente Dr. Ítalo Mendes. Eu vou abordar o assunto, o qual eu havia feito a denúncia e havia colocado duas provas específicas. Então me foi solicitado mais provas. O assunto é o seguinte: denúncia da existência de complô via Cooperativa Comigasp, de CNPJ número 34.878.587, meio de ré 58, tendo o mesmo sido cancelado no dia 28 de junho de 1990 pela Receita Federal por vício. E a mesma, por décadas, vem celebrando contratos e produzindo dívidas ilegais, conforme provas em anexo, onde enganadores de juízes desembargadores planejam lançar mãos de nossos créditos atrelados à Lei número 7.599 de 1987, junto à Caixa Econômica Federal, processo número 0009960-44.1993.4.01.3040, que se refere ao antigo processo 93.00.100 do 26-2, Sétima Vara Federal, Justiça Federal, Distrito Federal, Primeira Região, Brasília, Distrito Federal. Então está o completo processo aqui. Então isso foi uma solicitação e eu fiz a resposta respondendo ao despacho do juiz federal Francisco Renato Codavila Pinheiro Filho, juiz federal em auxílio da Corregedoria Federal da Primeira Região TRF, Brasília, Distrito Federal. O mesmo encaminhou a solicitação a mim através do meu e-mail no dia 29 de abril de 2022, às 16 horas e 24 minutos. Então, dali para frente, a partir daquele momento, eu trabalhei o resto da tarde, a noite inteira, até que no dia 30 de abril, no final da tarde, eu estava com tudo pronto e encaminhado para a honra e glória do Eterno de Israel. E a exposição de motivo, eu vou mais ou menos relatar como a coisa ocorre e o que tem por detrás que não querem que a sociedade saiba, porque a podridão é monstra. Eu não vou inventar palavras. O documento que encaminhei para o Planalto, eu vou ler. Se precisar de mais um ou dois áudios, eu farei, para que todos os senhores vejam a parte podre e asquerosas, que os poderes da República estão sendo esclarecidos, e à medida que a coisa vai se aprofundando, eles já estão pedindo mais informações. E eu recebi ainda hoje o mesmo documento, eu encaminhei para a Presidência da República, para o Ministro da Justiça, mandei também para o Ministro de Minas e Energia, mandei para a Agência Nacional de Mineração, mandei para a Advocacia Geral da União, Ministro Mendonça, encaminhei para o Comando Geral do Exército em Marabá, 52 bis, que é o responsável pelo acompanhamento dos fatos de Serra Pelada. Quem não sabe, tome conhecimento. Encaminhei para o ministro da Defesa, general de Exército Walter Braga Neto. Encaminhei para o Ministério Público Federal. Estou com a pinha de protocolos aqui nas minhas mãos. Deve dar umas 40, 50 páginas. É um trabalho que nós temos feito exaustivamente. Quando os senhores não me veem nas redes sociais, eu estou queimando as vistas e o cérebro, trabalhando. Aquela parte que os senhores não podem fazer e que eu posso fazer, eu nunca me omiti. Então, caros amigos, eu estarei iniciando a leitura aqui do relatório e depois estarei citando a documentação que foi encaminhada
para as autoridades por solicitação de mais informações a respeito do crime. Foi bom porque eu lembrei. Eu encaminhei também para o ministro da Economia, Paulo Guedes. Muito bem. Diz assim o meu relatório encaminhado. Face ao exposto, tentarei ser mais objetivo ao sintetizar os fatos que serão acompanhados de provas. A princípio, apresento provas de atos ilícitos comprobatórios da denúncia. Questiono a legalidade do processo número 850-425, 1990, do dia 13 de julho de 1990, em nome da Comigasp, cujo CNPJ 34.878.587.000 foi cancelado por vício pela Receita Federal no dia 28 de junho de 1990, cuja concessão de lavra do Ministério de Minas e Energia, número 514/2010, é oriunda, quer dizer, que nasceu desse processo morto, que foi requerido pela Comigasp 15 dias depois após a sua extinção, pois o seu CNPJ foi cancelado por vícios pela Receita Federal no dia 28 do mês de junho de 1990, e esta, mesmo extinta, requereu os processos 850, 424, 850, 425, junto ao DNPM, no dia 13 de julho. Veja a diferença. A Comigasp morreu no dia 28 de junho e ela morta requereu os processos no DNPM no dia 13 de julho, 15 dias depois que o cadáver já estava podre debaixo da terra. E este processo resultou no alvará de pesquisa número 1485/2007, que se tornou a concessão de lavra 514/2010. Se não bastasse, pasme, a Comigasp obteve o alvará DNPM 7.491 no dia 9 de julho, veja bem, julho de 1990, assinado pelo diretor-geral do DNPM, Dr. Elmer Prata Salomão, no dia 5 de julho de 1990, julho, publicado no Diário Oficial da União no dia 10 de julho de 1990. Tal alvará em nome da Comigasp de CNPJ 34.878.587.000, cancelado por vício pela Receita Federal no dia 28 de junho. Veja bem, junho, antes, em data pretérita. Todos os atos até agora praticados são criminosos. Pasme, tal alvará credenciando a Comigasp, esse alvará foi emitido credenciando a Comigasp a funcionar como empresa de mineração dentro da área de abrangência da Lei 7.194 de 1984, de propriedade da cooperativa de origem COGÁ, que posteriormente, regularmente, foi incorporada pela Comigasp, adaptando-se à Constituição Federal de 1988, no artigo 174, incisos 2, 3 e 4. De CNPJ número 05-023-221-07. Assim sendo, este CNPJ foi usurpado criminosamente pela Comigasp, de número 34.878.587.000, extinto pela Receita Federal no dia 28 de junho. Presta atenção, junho. Já estava morta. Ademais, não há registro de incorporação da Congasp pela Comigasp, conforme provas em anexo que os bestas acham que não há. Ademais, bandidos de colarinho branco X9 acham que estão isentos, coitados. Ademais, há décadas atrás, mesmo assim, 11 dias depois do diretor-geral do DNPM, Dr. Elmer Prata Salomão, ele assinou o alvará de número 7.421 no dia 9
de julho de 1990. Depois, 11 dias que a Comigasp já estava, um balote na testa, disparado pelo fuzil da Receita Federal por vícios. O que vem a ser o crime de vício? Esbulho possessório, se apoderou da área de uma outra cooperativa criminosamente. O que é o esbulho possessório? Formação de quadrilha, cometendo crime de prevaricação, e assim se apoderaram daquilo que não é deles e celebraram todos os tipos de crime como provas para este ato. Todos os bandidos estão se borrando de medo de ir para a cadeia. Então, para ser mais claro, existe quase 80 processos, na verdade são 79, transitados em julgado no TRF, processo número 0009977-44.1993.4.01.3400, antigo processo número 93.00.126-2, 7ª Vara Federal, Distrito Federal, Primeira Região Federal, Brasília, Distrito Federal. Todos montados justamente quando a Serra Pelada estava tomada por uma quadrilha, controlando a extinta Comigasp, extinta pela Receita Federal, sem CNPJ, natimorta. Assim sendo, todos os atos praticados por esta quadrilha, depois do dia 28 de junho de 1990, são ilegais. Uma vez que seu CNPJ número 34.878.587.058 foi cancelado pela Receita Federal pela prática do crime de vícios justamente no dia 28 de junho de 1990. E agindo de má fé, seguiu realizando operações financeiras envolvendo contratos leoninos, conforme provas e documentos, abaixo em anexo, e contração de dívidas imorais com esse CNPJ extinto. Sendo assim, extinto também, ato de ofício, ao praticá-lo contra a disposição expressa da lei, para satisfazer interesse ou sentimento próprio pessoal de bandidos, ao arrepio da legalidade, ao arrepio do Estado de Direito Democrático, ao arrepio da lei que rege o cooperativismo 5764/71, todos os atos dependem do órgão supremo, que é a realização de assembleia, mas como que um cadáver poderia realizar assembleia para praticar tais atos? Acaso seriam esses atos legais? 79 precatórios imorais montados em nome dessa Comigasp, em cima desse CNPJ morto, depois do dia 28 de junho de 1990, até pouco tempo atrás. Sem contar a podridão da Receita da Justiça Federal do Trabalho, atos imorais deflagrados pela própria Justiça Federal do Trabalho, quando expõe a podridão do CNPJ 34.878.587.058. Então, como esse áudio está muito longo, eu farei o próximo e citarei alguns exemplos para que vocês vejam fatos. Não me interessa o nome de pessoas, e sim fatos. Por isso eu considero esse o áudio de número 1. Ataliba Leite, Serra Pelada, 17h21, do dia 3/5/2022. Diante de tanta barbárie, sujeira, falcatrua, patifaria e golpes aplicados, golpes por cima de golpes contra a sociedade garimpeira, nós, um grande mar de pessoas, estaremos lançando por terra essa podridão, para a honra e glória do Eterno de Israel. Autorizo migrar este áudio, estarei colocando o próximo áudio como áudio número 2.